Bom, aqui na Twitch, a gente tava. Na Twitch na Kik, né? A gente tava comentando sobre a letra. Tá vendo? A letra. Aqui, peraí. Aqui, ó. Onde que eu aponto? Aqui. A letrinha do meu canal, aqui, ó. Karl Marx Vegano. Ela é um estilo que a gente chama de armorial. Armorial é o estilo que renega toda a cultura externa e trabalha a cultura do Nordeste brasileiro. E esse foi um movimento cunhado pelo Ariano Suassuna. Daí a gente quis entrar um pouco nesse assunto. E a camarada Onça Preta surgiu com este link aqui, ó. Chico Sainz versus Ariano Suassuna. Battle for Pernambuco. Bora assistir. Essa é Recife, uma cidade notável por muitas razões, históricas, sociais e culturais. Daqui saíram duas concepções diferentes sobre cultura, e essas duas ideias entraram em conflito. Foi um dos conflitos mais produtivos que o Brasil já viu. Esse é o nosso assunto de hoje. Aqui, vamos fazer um disclaimerzinho. Esses vídeos documentários do Meteoro Brasil eram maravilhosos, né? Muito bom, velho. Nossa, gostava demais. Movimento armorial. O movimento armorial de Ariano Suassuna queria preservar. Deixa eu ver. Durante a faculdade, quando tinha trampo de tema livre, eu fazia sempre sobre o movimento Mangue Beat, que é o contrário do armorial, né? Mangue Beat é o movimento que tenta juntar todas as culturas. Enquanto o armorial quer chispa todas as culturas, vamos fazer a nossa. A cultura e as Maracatu, tradições locais de Pernambuco. Música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, arquitetura. Tudo isso precisava ser mantido a salvo de uma indústria cultural globalizada e massificada. O nome do movimento de Suassuna também merece ser explicado. Armorial se refere ao conjunto das insígnias, dos brasões, dos estandartes e das bandeiras que representam um povo. A intenção aqui, mais uma vez, é a de reforçar a identidade local pernambucana. Surgido nos anos 70, o movimento armorial ganhou espaço dentro da Universidade Federal de Pernambuco e ganhou apoio oficial da Prefeitura de Recife, além do apoio do governo estadual de Pernambuco. Recife, assim, oficializou a sua intenção de resistir aos encantos de Hollywood e de tudo que a indústria cultural produzisse. O discurso oficial agora carregava a resistência ferrenha de Ariano Suassuna à indústria cultural. Nada passava batido ao senso crítico do mestre, nem mesmo o Indiana Jones. Mas mais recentemente, a gente tem a versão moderna de Gunga Din, Indiana Jones. Um filme que a gente vê e se diverte, interessante. Interessante. Começa logo, a primeira cena, ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano. Começa por aí. Depois eu me lembrei de uma cena que ele está no Cairo, aí aparece um árabe. Por acaso, um árabe. Parece um árabe, todo vestido de preto. Aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes, cimitarra, e começa a fazer evoluções assim, as evoluções mais elegantes do mundo. Aí Gunga Din mete a mão na cintura, Gunga Din não, Indiana Jones mete a mão na cintura, puxa o revólver, dá um tiro na caixa dos peitos dele, ele cai pronto, morto. A gente ri porque a cena é engraçada. Mas vocês estão vendo, por que o árabe em primeiro lugar? Em segundo lugar, a superioridade de armas. Obviamente, a rejeição. E Ariano Suassuna, ele é muito antagônico nisso. Não sei se vocês já viram. Ele tem essa crítica de renegar muito a parte do exterior, mas quando surgiu, por exemplo, o funk,
que veio para poder confrontar essa questão do puritanismo da música brasileira, muito reforçado pelo MPB, pela bossa nova e vários estilos musicais brasileiros. Ele comparou com Beatles, por exemplo. Aqui eu não quero falar mal nem de funk, nem de Beatles. Eu quero mostrar que ele era meio antagônico a si, sabe? Antagônico de si mesmo, das suas próprias questões. Já volto aí, vou comprar um triturador de alho pra minha mãe, beleza. que aleatório. Valeu, Guerra. Mas fala mal de Beatles, pode? Não. Beatles é maravilhoso. Vamos lá, vai. Continuando. Do movimento armorial. Peraí, eu gostava de uns animes com o com o Kitsune que tinha antes de Meteoro também. Vou parar de falar Indiana Jones e falar o Jones mesmo. Suassuna é incrível. Não, eu achei ele maravilhoso. Achei ele maravilhoso. Só que ele é meio contraditório. Seria contraditório o Suassuna? Sim, com certeza. Ele é contraditório, mas nem por isso ele é ruim, entende? Quando eu falo que quando ele cria o movimento armorial que tem por essência ignorar todas as culturas externas, e logo em seguida, quando surge o funk, por exemplo, que é um movimento interno brasileiro, que renega o puritanismo, também é interno no Brasil, comparando isso com as músicas internacionais de Beatles, ele é contraditório, é bem contraditório. Tem um corte do Suassuna famoso dele cantando uma música punk e tecendo críticas. Caralho! Eu nunca vi cantando punk, não. Nunca vi. Eu vou continuar aqui. A indústria cultural tinha lá suas motivações políticas. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçava com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Amparada pela... Caralho, nem lembrava dessa fala dele, eu já tinha visto essa fala dele. Isso aqui remete muito ao camarada Felipe Leão. Vocês já devem conhecer o professor Felipe Leão, que ele fala da globalização que nada mais é que um neocolonialismo através da cultura. Que as pessoas do mundo inteiro, por conta da publicidade que força com que o material dos Estados Unidos, o material cultural dos Estados Unidos chegue a outros países, eles fazem com que a cultura de cada país se molde, se adeque aos interesses também dos Estados Unidos, né? E com isso, eles moldam gostos e culturas mundo afora. K-pop também. K-pop é bem isso também. É foda. Academia e também pelos braços do poder local dedicados à educação e à cultura, a resistência do movimento armorial era dirigida apenas ao que vinha de fora. Esse movimento não combatia inimigos internos. Foi assim até os anos 90, quando tudo mudou radicalmente. Se a Terra é um rádio, qual é a música? Na década de 90 veio o Mangue Beat, de Chico Science e de tantos outros. A galera do Mangue Beat tinha uma disposição muito diferente do movimento armorial. O Mangue Beat trabalhava para misturar indústria cultural globalizada com cultura popular local. Chico Science acreditava que era possível fazer as tradições regionais se apropriarem das influências estrangeiras, provocando assim uma transformação mútua. Desse jeito, Pernambuco faria parte do mundo e o mundo faria parte de Pernambuco. Chico Science tinha uma imagem para definir o Mangue Beat: a antena parabólica fincada na lama. Essa imagem resume bem as intenções do Mangue Beat, como ele... Aliás, Madonna vem aí, 4 de maio em Copacabana, show grátis. Vai um banco aí. Esse pai é o Santander, né? Esse pai é o Santander, geralmente é o Santander. Previsão de 3 milhões de pessoas assistindo. Meu Deus! 3 milhões é muito! Caralho, lá vai eu ter que mudar a câmera de novo. Por quê? Porque essa desgrama fica mudando.
Voltei na hora da antena parabólica fincada na lama. O Chico Sainz explicando esse conceito é legal demais. Ariano Suassuna e o funk Rutherford Burr. Legal, vamos lá. Ele mesmo explicou diversas vezes. Vocês têm como referência a parte percussiva, que é uma parte mais tradicional, vamos chamar assim, com uma eletrificação do som. Agora, a composição, ela segue essa ideia também? Velho, eu assisti esse dia do programa Livre. Eu vi esse dia, velho. Agora que eu tô lembrando. Eu vi ao vivo, não vi de vídeo de YouTube, não. Eu tô lembrando aqui do dia que eu assisti isso aqui. De se respeitar o ritmo juntamente com as guitarras? Justamente, assim, foram coisas... Essa coisa de envenenar os ritmos regionais, né? Pegar o que é regional ligado ao universal. Justamente essa história da antena parabólica enfiada na lama, né? Em contato com todos os ritmos universais. Por um lado, os Mangue Boys mantinham em mente o peso da sua ancestralidade, mantinham a intenção de valorizar suas raízes. Por outro, todos eles queriam a liberdade para lidar com essa rica herança cultural do seu jeito, misturando, experimentando e inovando. O Mangue Beat não é só música, é uma postura em relação à cultura local e global. Essa postura encontrou no músico e jornalista Fred 04 do Mundo Livre S.A. um dos seus principais articuladores. Foi 04 quem acrescentou o termo estrangeiro beat no nome do movimento. E também foi 04 que assinou alguns dos textos mais fundamentais do... Falar de 04 fica meio estranho hoje, né? Que a gente sempre remete ao filho 04 do Inominável, do Piruliro. do Mangue Beat. No Tarde, muretão! Tarde! manifesto Caranguejos com Cérebros, de 1992, ele deixava clara a disposição de misturar. 04 escreveu: hoje, os Mangue Boys e as Mangue Girls são indivíduos interessados em hip-hop, colapso da modernidade, caos, ataques de predadores marítimos, principalmente tubarões, moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo não virtual, sabotagem, música de rua, conflitos étnicos, midiotia, Malcolm McLaren, os Simpsons e todos os avanços da química aplicados no terreno da alteração e expansão da consciência. A essas alturas, já deve ter ficado claro que o movimento Mangue Beat da década de 90 desafiava as disposições do movimento armorial dos anos 70, ou pelo menos esse era o jeito que o Ariano Suassuna tinha de ver as coisas. Estava começando a carreira dele e que é hoje muito prestigiado nacionalmente. E ele me disse, ele foi conversar comigo e começou dizendo: mestre, eu sou um armorial. Aí eu disse: então por que é que você se chama Chico Sainz? O fundamento da música de Chico era uma mistura de rock com maracatu rural. Aí eu disse: mas para que você faz essa mistura? Aí ele disse: mas eu faço isso para valorizar o maracatu rural. Eu digo: eu não posso entender como é que uma coisa ruim valoriza uma boa, não. Quer dizer, nós temos uma música pessoal, particular, singular. A gente não precisa lançar a mão de uma música exótica para fazer a nossa música, não. Temos isso e estamos abrindo mão por essa admiração embasbacada por tudo que nos vem de fora e que é marcada pelo gosto médio, que é a pior coisa que existe. Suassuna só se referia a Chico Science como Chico Ciência. Para ele, tudo no Mangue Beat parecia um assinte, um desrespeito. Desde o nome, que incorporava uma palavra estrangeira, até a disposição mais básica de fincar a antena parabólica na lama para captar todo aquele gosto médio
que o Ariano Suassuna desprezava. Ainda assim, Chico Science chamava Suassuna de mestre e chegou até a se declarar simpático ao movimento armorial. A postura do Chico Science talvez fosse uma necessária jogada de diplomacia, porque de fato o Mangue Beat era um contraponto ao movimento armorial. Isso fica claro nesse que pode ser o melhor texto desse livro aqui, O Alcance da Canção. Aqui, a Letícia Batista tenta responder se o Mangue Beat é ou não um movimento de vanguarda. E fazendo isso, ela também nos ensina o que é vanguarda. O texto é uma delícia, mas o mais importante agora é que ele parece sugerir que o Mangue Beat veio como uma espécie de reação quase natural aos 20 anos de domínio do movimento armorial. A Letícia escreve: o Mangue Beat surge, então, por conta da necessidade sentida por jovens artistas de afastarem-se do tradicionalismo exacerbado presente na cultura pernambucana. Com isso, o confronto entre o movimento armorial e o movimento Mangue Beat fica parecendo muito mais do que o embate entre duas visões diferentes sobre cultura. Isso aqui agora parece um conflito geracional. Talvez você possa escolher o seu lado nesse conflito. Talvez o seu lado nesse conflito já esteja definido pela sua idade, pela sua formação. Ou talvez, e só talvez, você nem precise escolher um lado. Armorial versus Mangue Beat é materialismo histórico dialético demais. Sim, eu tô achando que ele vai aprofundar um pouco na conclusão. Mas, vamos lá. Saudações, boa tarde, Landim 1979. Cuidado para não se queimar. Exato. A pureza da cultura local fez bem à obra de Ariano Suassuna. Sem essa intenção, a gente não teria o Alto da Compadecida. A obra dele não vai ser esquecida. A intenção de misturar para transformar também fez bem a Chico Science. Sem essa intenção, a gente não teria Da Lama ao Caos. A obra dele também não vai ser esquecida. O movimento armorial preservou as tradições tão bem quanto pôde. Quando o Mangue Beat chegou, essas tradições ainda estavam lá para serem transformadas. Existe, por trás do conflito entre esses dois movimentos, a mais bela das harmonias. Olhando para tudo isso com a distância histórica que o século XXI já proporciona, fica parecendo que um movimento apenas completou. Saudades quando era normal ver alguém com a camiseta do Che pelas ruas. O trabalho do outro. Trabalho, novo trabalho, novo trabalho, novo trabalho. Mas aí é foda, né? Acho que agora eu vou entrar na conclusão, vou deixar ele falar. Eu vou te chamar de Landim, então. Eu gosto de chamar a pessoa com o nome inteiro quando ela aparece, geralmente, sabe? Aí depois eu tento abreviar. O próprio Alto da Compadecida é inspirado do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Da lama ao caos, da lama o caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Agora ele já foi pra agradecer, né? O vídeo já terminou. Enfim, muito obrigado. Meteoro Brasil, inacreditável. Vou descer pra vocês verem. Olha a quantidade de visualizações que um vídeo incrível desse tem. 63 mil. Dado o alcance gigantesco de 1.700.000 inscritos, ter apenas 63 mil visualizações num vídeo de 3 anos atrás é muito triste. De qualquer forma, muito obrigado, Meteoro, sempre com vídeos incríveis. Gente, que vídeo foda. Deixa eu ler aqui. Essa questão de conflito no título foi bait do Meteoro. Science e Chico eram amigos. Não, é natural, né, de fazer os bait. É legal até fazer bait. Gostar de bait. A questão é, gente, cultura, você não precisa escolher. Todos eles têm um papel muito importante
para história e para cultura local. Quando a Onça Preta ali falou que essa questão de um contra o outro é materialismo histórico dialético demais, estava redondamente correta. E pode-se dizer até que, de certa forma, seria até uma luta de classes. Se a gente tivesse vendo isso e a gente tá vendo isso de muito longe, são duas gerações querendo direitos diferentes. Por exemplo, um quer se manter no puritanismo, o armorial. Ele quer se manter no puritanismo de si. Não é de questões sexuais, como tem, por exemplo, o que a gente falou da questão do funk, né? O puritanismo que propõe o armorial é o puritanismo que ignora toda a cultura externa. Enquanto que o Chico Science, ele quer fazer o contrário. Ele quer a putaria das culturas. Ele quer uma grande bacanal de culturas. É exatamente isso. Exatamente isso. E a gente entende isso como luta. Aliás, não é luta de classe, gente. É só analogia. Por favor, não é luta de classe. Mas aqui, dá pra mais ou menos entender como luta de classe, porque um conflita o outro diretamente. Por mais que os seus criadores não estejam fazendo qualquer conflito. O que eu quero é um bucacultura. É isso, gente. Terminamos aí com o Yuri querendo bucar a cultura lá no chat da Verdinha, que ninguém viu. Ninguém viu ele falar. E eu acho que ele se aproveita muito, né? De não ter ninguém vendo ele para poder fazer esses comentários. Enfim, muito obrigado aí. Curte, comenta, compartilha, segue nós e ativa o sininho. Ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho. Aqui, ó. Joinha pra você. Obrigado aí, todo mundo, viu, gente? Obrigado. Obrigado, Rafa, que você vai editar isso aí. Fiquei com o joinha.